antes ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. E as palmas vão no nome do Senhor, agradeço a oportunidade de Deus. Aleluia! Convide mais alguém, então, para participar desse trabalho tão importante amanhã. Aleluia! Fala uma igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Tá pesado demais, eu não suporto mais, não sei o que fazer. Sei que isso é um processo, mas eu te confesso, acho que vou ceder. Tudo isso você disse em oração, mas uma coisa me chama a atenção. Em meio às lágrimas eu pude ouvir sua adoração. Ser provado não é fácil, mas é necessário, e você vai ver. Enquanto você me adora, eu faço acontecer. Tinha tudo pra morrer lutando, mas venceu a guerra me adorando, até sem forças pra lutar. Você não para de adorar, dando errado e você cantando, tá doendo e você me adorando. O segredo é simplesmente me adorar. Tudo isso você disse em oração, mas uma coisa me chama a atenção. Em meio às lágrimas eu pude ouvir sua adoração. Ser provado não é fácil, mas é necessário, e você vai ver. Enquanto você me adora, eu faço acontecer. Tinha tudo pra morrer lutando, mas venceu a guerra me adorando, até sem forças pra lutar. Você não para de adorar, dando errado e você cantando, tá doendo e você me adorando. O segredo é simplesmente me adorar.
Graças a Deus. Que Deus nos dê graça, então, para continuar adorando o seu santo e poderoso nome. Glória a Deus. Nós vamos ler uma palavra da Bíblia. Paulo disse que não é para se envolver com genealogia intermináveis e nem com fábula humana. Então o negócio do pregador é a Bíblia. Mas eu quero contar para vocês como é que eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia assim, irmãos. Rebelde, orgulhoso, tudo que tinha de mal no meu corpo, com 17 anos eu tinha. E por ser tão orgulhoso, foi que eu saí da casa do meu pai e parei na pensão, na Parada Cristal, na saída de Caxias para São Marcos, na pensão do Frango Sul. 80 pessoas. 20 quartos, com 4 pessoas cada um. Eu me dei por conta que eu estava lá, no meio do nada. Só a cama e um colchão. Só a cama e um colchão. Um par de tênis Regazzone e 2 mudinhas de roupa. Nada mais. Aí, na volta de um dia de trabalho, eu cheguei no quarto, aí me dei de cara com um moreno, mas era um armário. Cabelo bem penteado, estranho. Eu saí, não tinha ninguém. Daí ele disse, meu nome é Alcinei Romero de Jesus. Você, colega teu, foi contratado para ser caldeirista. E ele, o que ele tinha era uma pilha de gibi, Tex Miller, Faroeste, Pistoleiro, Ladrão de Galo, eu sei alguma coisa daqueles livros aí. Aí, no final do dia, ele me ofereceu um. Aí, como todo mundo não gosta de ler a Bíblia, porque não tem figura, né? Aí eu dei uma olhada na capa, aquela capa lá de... Né, eles botam uma capa bem bonita, aquelas fotos lá, aquelas armas, aquelas pessoas, né? Fisicamente ali bem... E eu dei uma desfolhada, nenhum desenho dentro, mas não tinha o que fazer. Aí eu comecei a ler aqui, aí ele me deu outro. Eu li aquele outro. E foi indo, pois era só o que tinha para fazer lá, era só ler revista e nada mais. Outro dia era trabalho, depois da hora revista. Já morava no pátio da empresa ali. Li toda aquela pilha de revista dele. Aí peguei o hábito, para não chamar de vício, de ler revista. De pistoleiro, ladrão de gado, de bang bang, de duelo de pistoleiro. Aí eu ia para Caxias, pegava o ônibus, ia para lá, entrava na livraria e comprava um punhado daqueles. Quando ele ia, ele comprava outro. Aí nós ficávamos. Aí ele ficou só o contrato, 3 meses, eu fiquei 7. Aí eu fiquei aqueles 7 meses lendo revista, né? Revista de Faroeste, de Bang Bang, Pistoleiro, Ladrão de Gado, tudo que já leu, essas revistas sabem como é que é o assunto deles, né? Mas é bem elaborado, né? Isso é uma história bem elaborada, é uma ficção bem elaborada. Olha que é difícil não se viciar naquilo ali. Aí quando eu saí de lá, irmãos, 7 meses eu fiquei lá, ia fechar aquela pensão lá, eu voltei embora daí, com minhas 2 mochilinhas de novo. Meu Deus. Aí eu cheguei em Parobé, o pastor Silvio me deu uma Bíblia lá. Foi lá e me deu uma Bíbliazinha lá. E eu já estava com o hábito de ler lá. Aí eu comecei a ler a Bíblia ali. Aí li a Bíblia. Então é por isso, irmãos, eu peguei o hábito, foi assim que eu peguei o hábito da leitura lá. Por isso que é muito difícil eu estar do nada, sem fazer nada, sem estar lendo, né, lendo alguma coisa. E agora eu estou lendo então a Bíblia no 2 Crônicas. Eu quero ler alguns versículos no capítulo 3, 2 Crônicas. Agora eu tenho o hábito de ler a Bíblia uma vez por ano. Aquele ano, irmão, que a minha visão era melhor, eu cheguei lá em 4 vezes a Bíblia no ano.
Então, quando eu comecei a contar, nos últimos anos, que eu comecei a contar, que eu comecei a pegar o hábito de ler a Bíblia do início ao fim. Então, eu já vi ali que parece que é a 28ª. Eu sempre dizia que eu queria ler 50 vezes a Bíblia depois que eu comecei a contar. Talvez dê tempo, talvez não, mas se não der tempo, tá bom também. Glória a Deus. Mas eu aprendi a gostar de ler a Bíblia, foi assim. E eu sei que muitos aqui também gostam de ler a Bíblia aqui, irmãos. E a Bíblia é interessante, irmãos. Eu comprei muitos livros também. Comprei coleção de livros que me custou mais de R$700 na época. E eu nunca li todos aqueles livros. Eu gastei bastante dinheiro com livros. E os livros eu nunca li eles 2 vezes. Porque não faz, parece não ter sentido. É a mesma coisa você olhar mais que uma vez um filme, uma coisa que tu já sabe o início, o meio e o fim. E a Bíblia é interessante, que você sabe o início, o meio e o fim, mas mesmo assim dá vontade de ler, dá vontade de ouvir, dá vontade de pregar, porque ela é viva. Amém. Ela é viva, ela se renova. Capítulo 13, então, de Crônicas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Quando eu encontro a expressão na Bíblia, palavra do Senhor, eu só com isso eu me alegro, irmãos. Aleluia. Palavra do Senhor. Ou seja, veio a minha palavra do Senhor, ou a palavra do Senhor veio ao profeta tal, ou isso aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor. Eu acho até a inscrição palavra do Senhor me chama muita atenção. Estou com dificuldade para falar, irmãos. Você não ore por mim, irmãos. Mas tem um demônio terrível, irmãos. Esse é desgraçado mesmo. Esse, quando eu estou cansado, às vezes olha, eu já fiz muitas vezes teste de bater um dente no outro, mas não tenho força, parece. Mas esse Satanás, esse chifrudo, seja um príncipe de demônio potestade, ou seja, qualquer que for ele dá-lhe uma batida num dente no outro, na minha língua, que olha, eu não sei, até hoje eu achei que ele tinha atorado. Aí quando eu vi, eu tirei para fora, aquilo já estava pingando sangue, parece que não ia parar. Ele corta mesmo, irmãos. Mas é uma luta. Mas em nome do Senhor, ele vai ser esmagado a cabeça dele pelo pé como bronze polido no fogo. Aquela espada aguda, afiada dos 2 lados, vai encravar nas entranhas, ele vai derramar as entranhas dele. Quando ele fez isso, eu pedi para Deus, manda um anjo arqueiro e dá-lhe umas 100 flechadas pelas costas para ele parar lá nas profundezas do inferno, nos pés de sapê lá, Senhor, gemendo e agonizando. É só pela graça, irmãos. Mas Deus vai dar graça. Deus é bom. Glória a Jesus. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Jerusalém, irmãos. Olha bem. Aonde? No Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã. Mesmo que às vezes a Bíblia traduz para Araúna. Ornã e Araúna é o mesmo. O Jebuseu, eu acredito, eu estava lendo e pensando, deve ter se convertido, porque senão Davi tinha matado. Mesmo que Davi não matasse, o Joabe tinha matado. O Joabe, o Abisai, o Joabe e o Azael, os 3 filhos da Zeruia, os sobrinhos de Davi, mas jamais iam deixar ele vivo. Mataram até pessoas boas, de bem. Foi lá que Deus mandou edificarmos o templo, no Monte Moriá. Lá olha bem, no Monte Moriá, na eira de Ornã. São 2 lugares para quem lê a Bíblia. Quem lê o Gênesis 22 ou quem lê o 1 Crônicas 21 vai ver qual essas 2 histórias que conta desse lugar, olha, do lugar do templo. Olha. O lugar do templo, irmãos, essa história aqui, eu fiz um cálculo meio por cima ali,
não se envolvendo muito em genealogia, mas da idade de Isaac de 20 anos até ter o filho, né, que casou com 40, teve com 60, passou 40 anos, e daí você vê, você pega a história ali dos 400 lá do Egito, e mais uns 400 de Juízes, e aí você monta mais a história do primeiro rei 40, e o segundo, o Saul e o Davi mais 40 dá 80, você chega à conclusão rápida, irmãos, que passou de 1000 anos. São mais de 1000 anos, depois que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho, a quem tu amas, lá no Monte Moriá. Aleluia. Foi lá que Abraão edificou o altar. Mas antes disso ele disse para os moços: vocês fiquem aí que eu e o moço subiremos, adoraremos ao Senhor e voltaremos a vocês, a vós. Agora vamos embora. Mas irmãos, ele tinha ido para fazer um holocausto. O holocausto nós sabemos, irmãos, como é que era feito. Era o altar, era a lenha, era o sacrifício imolado, às vezes era despedaçado e queimado, virado em cinza. Era basicamente isso, um holocausto. E Abraão faz o altar, coloca a lenha, amarra o Isaac e ergue o cutelo. Aí Deus brama do céu, Deus bradou do céu, para não fazer mal ao menino. Glória a Deus. Que o cordeiro carneiro estava preso ali, para substituir a mãe. Foi nesse lugar aqui que foi construído o templo. Se você pegar o Hebreus 11 e 18, que o escritor vai dizer que Abraão acreditava que Deus era poderoso para até das cinzas trazer o Isaac de volta à vida. Aleluia. Glória a Deus. É tremenda a fé desse homem. Glória a Deus. É tremenda a fé deste homem. E vai dizer, irmãos, que em figura ele recobrou. Em figura. Então dá para entender que o escritor aos Hebreus, ele já estava, irmãos, interpretando, ele já estava discernindo. O escritor de Hebreus, quem lê Hebreus sabe que esse era conhecedor mesmo, irmãos. Conhecedor do culto levítico mesmo. Esse conhecia, ele tinha conhecimento. E ainda ele disse que não podia ainda ensinar tudo que ele sabia, porque o povo não estava preparado para aprender. Então, em figura recobrou. Então, o Isaac era uma figura. Ele era uma tipificação de alguma coisa. O sacrifício dele era uma figura, era uma tipificação. Aleluia. Recobrou. Adquiriu novamente. Tomou posse de novo. Aleluia. Em figura. Era uma figura lá de uma morte e uma ressurreição, então. Glória a Deus. Porque em figura recobrou. Também em figura recobrou. Era uma tipificação da morte e da ressurreição de Jesus, e da nossa morte e da nossa ressurreição. Glória a Deus. Isso estava tipificando lá no Monte Moriá, lá onde foi feito o templo. Então não é por um acaso que Deus escolheu Moriá. Não é por um acaso. Se você ler o primeiro Crônicas também, você vai continuar entendendo. 1000 anos depois. 1000 anos depois. Glória a Deus, aleluia. O pecado de Davi, o censo que ele fez, contra a vontade de Deus, todo errado, ninguém ofertou, deviam ofertar. Que passasse pela contabilidade, ninguém ofertou nada lá. Aí Deus mandou o profeta fazer a escolha. O que ele queria? Ele preferiu 3 dias de praga, de peste. No primeiro dia tinha morrido 70.000 homens. E o anjo estava com a espada desembanhada em Jerusalém. Meu Deus. Lá na eira de Ormão, Jebuseu, lá no Monte Moriá. Davi viu
Ornã também. Aí que Deus pediu, aleluia, para Davi fazer um sacrifício lá. Aí Davi subiu lá e o Ornã entendeu tudo, irmãos. Não pode ser um pagão esse Ornã aqui. Não pode que ele estava envolvido ainda com deuses estranhos. Porque ele disse para Davi: ó, te dou a eira, pode pegar. Te dou os boi pro sacrifício, pode pegar. Eu te dou também tudo, os aparelhos deles também, pode usar como lenha, pode queimar. Pega a terra, pega esses aparelhos aí para fazer de lenha, pega os boi. Mas também ali, irmãos, para surpresa dele, o rei Davi disse: eu não faço sacrifício para o meu Deus que não tenha custo. Glória a Deus, aleluia. Eu, para mim, o sacrifício para Deus, eu tenho que gastar. Nem que seja gastar para vir na igreja, ou gastar para dar uma... Eu tenho que gastar. Davi disse: eu pago. Eu vou comprar a terra, eu vou comprar os boi, e eu vou comprar os aparelhos deles, para lenha. Eu não quero nada, para oferecer para meu Deus que não custe alguma coisa. Vê como o Davi não era ambicioso? Quem lê a Bíblia sabe, que ele deu tudo, a fortuna, os tesouros, ele deu tudo a no final da vida dele. Deu toda a riqueza na construção do templo. E que templo, né, irmãos? Convenhamos, agora. 7 anos, né, Luiz? 7 anos. 7 anos. O todo deu 20, né? Deu 20 anos o palácio. 7 anos. Irmãos, no mínimo 163.600 pessoas trabalhando. No mínimo. Para carregar e para cortar, 150. 10 para fazer a troca de cortar madeira. De 3 em 3 meses eles se substituíam. E aquilo feito em silêncio, sem barulho, de ferramenta nenhuma. Tudo vinha já entalhado para ser usado, encaixado no templo. Que tremendo. Lá na eira de Ornã, lá onde apareceu o anjo. Lá Davi fez o altar, fez o sacrifício e orou, e Deus tacou fogo, irmão. Deus mandou fogo, Deus mandou fogo e mandou o anjo guardar a espada. E disse: guarda a espada, chega de peste, ninguém mais morre. Ninguém vai morrer mais. Aleluia. Viu que extraordinário o lugar do templo. Deus, Ele cuida todas as... Irmãos, é um propósito de Deus. E para cumprir os propósitos de Deus, Ele tem planos, amor. Aleluia. Ele tem planos, amor. Tem planos, amor. Não foi Salomão. Salomão é o sábio Salomão que escolheu o lugar. Não, foi Deus. Sei lá. Eu quero lá. Eu quero lá aonde Abraão tipificou com Isaac a morte e a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de um salvo, aonde ele recobrou, aleluia, porque é claro, irmãos, conjecturando qualquer um de nós, se fosse numa situação dessa, a pessoa se despede às vezes de um filho quando está indo para a escola, quando está saindo para o trabalho, que dali poucas horas vai voltar. É claro que ele tinha se despedido de Isaac. Meu Jesus. E daí depois ele recobrou agora. Tomou de volta agora. E assim é a vida do cristão agora. Esse templo, irmãos, ele pode simbolizar tanto o próprio Cristo como a nossa própria vida, que é templo e santuário do Espírito Santo de Deus, proveniente de Deus e não de nós mesmos. Então nós temos muitos motivos, aleluia, para nós também se alegrar, aleluia, nos grandes projetos de Deus, aleluia.
Deus tem grandes projetos com cada um de nós, aleluia. Nada está acontecendo por um acaso. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. 8:28 de Romanos, aleluia. Então Deus tem um grande propósito, aleluia, com cada um de nós aqui neste templo, aleluia. Este templo aqui é um grande propósito de Deus neste lugar, aleluia. Nesta cidade, aleluia. Para nossas vidas, aleluia. Então nós temos que louvar e adorar o nome do nosso Senhor, aleluia. Porque Ele foi bom para nós, aleluia. Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu a Bíblia, nos deu um pregador e músico e cantor. O culto, todo culto, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É para adorar a Deus, mas é para alcançar as almas. É para alcançar as almas. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, aleluia. E vamos acreditar, aleluia. Vamos confiar nesse Deus, aleluia. No Deus deste magnífico templo, aleluia. Glória a Deus. Este magnífico templo, para ser colocado o nome de Deus, aleluia. Era só para pôr o nome, aleluia. Só pôr o nome. Porque o próprio Deus disse: olha, o céu é o meu trono, a terra é o estrado, o banco de apoio, onde eu sento no céu e apoio os pés na terra, para não ficar... nós também às vezes apoiamos os pés quando estamos sentados, erguemos um pouquinho para se sentir melhor, mais confortável. Então Deus disse: olha, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, um banco de apoio. Que casa vai me edificar para mim? Como é que vai fazer uma casa com Deus assim, ó? Ele disse: olha, a casa é para colocar o meu nome. Não é para colocar ídolo ou outra coisa, é colocar o meu nome na minha casa. Então, esta casa foi construída para ser colocado o nome do Senhor. Ele reivindicou a santidade da glória do seu nome, aleluia. Eles só profanaram o meu nome, aleluia. Eu vou reivindicar a santidade do meu nome, aleluia. Meu nome tem que ser santo, apartado do nome dos outros, aleluia. Esse nome de Baal, Bel, d'água lá em duas, Quemos, Adramaleque, Estar, Diana, qualquer outra divindade que era servido hoje, Maria, o Antônio, o Pedro, o Paulo, que é servido esses ídolos, essas imagens aqui. Irmãos, o nome do Senhor, nosso Deus, de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Ele disse: olha, profanaram o meu nome, eu vou reivindicar a santidade do meu nome. E muitas vezes ele repete essa expressão assim, ó: não é por amor de vós que eu faço essas coisas. Até que eu amo vocês, e claro que ele estava querendo dizer isso. Eu amo vocês e amo muito vocês, e vocês nem entendem quanto eu amo vocês. Mas eu faço essas coisas por amor do meu nome, porque o meu nome eu amo muito mais do que vocês. É isso que eu estava querendo dizer, é isso que eu entendo. Eu amo você como você é. Eu amo você, eu morro por você, eu ressuscito por você, eu apareço por você, a ascensão é por você, o Espírito Santo que vai vir na terra é por você, mas pelo meu nome, que foi profanado. Então, irmãos, foi feito um templo para ser posto o nome do Senhor naquele lugar, aleluia, escolhido pelo próprio Deus, aleluia. Então, como Deus é bom, nós vamos estar orando. Se você precisa de uma oração, eu preciso, eu já contei meu problema. Eu já, que nem dizia, eu já abri o bico. Eu já estou pedindo misericórdia. Mas uma coisa, irmãos, que quem vai no monte sabe. Tem medo? Tem. Como eu tenho medo, tem noite lá, eu penso, por que o fulano não veio, né? Na oração, orando uma coisa e pensando outra. É tremendo o raciocínio, pensamento do ser humano, aleluia. É tremendo, aleluia. E ali na luta, parece que ele vai pegar, aleluia. E ele vem por trás, geralmente, aleluia. E então, irmãos, é mesmo com medo enfrentando, aleluia. Glória a Deus. Quem que não tem medo, aleluia?
Quem que não tem medo de tantas coisas? É verdade. Mas o segredo é mesmo com medo, é acreditando, não temas, não te Amém. Glória a espantes. Deus. Aleluia, amém. Seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Glória a Aleluia. Deus. Então vamos enfrentar mesmo com medo. Essa madrugada ele não Aleluia. rosnou. É, Essa ele não rosnou, na Não. passada tá é maravilha. rosnado que nem um lobo, né? É, quem vai pro Audível. monte. Audível. É um centro de treinamento, aleluia. Para alguém que já foi em treinamento de alguma coisa aí, se quiser um treinamento de verdade, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. No monte é um treinamento, aleluia. É um treinamento contra o sentimento de medo, aleluia. Tem coisas lá que, às vezes, aleluia, às vezes, olha, para não pensar em fugir, tem que lutar, aleluia. Tem que lutar, aleluia. Tem que lutar, aleluia. Tem que clamar no início, aleluia. Tem que clamar. Às vezes a gente já está cansando, irmãos. A idade vai pegando, irmãos. A idade vai pegando. Eu vou para o monte desde eu me converti na minha juventude, 20 anos. 20 anos. 31 anos, para 32 já, indo para o monte. Campanha, até dia de semana, quando era mais novo. E no início era o celular para despertar. 2h30 de oração, irmãos. Era novo, aguentava, 2h30 clamando. E o Cristiano era então adolescente na época, né? Hoje ele já tem esse vozeirão ainda. E o Jamir também, adolescente, e daí o outro era o Juliano também, mais ou menos nessa faixa etária de idade. Então, irmãos, era a oração, era 2h30 de oração, no clamor. Mas hoje, irmãos, uma hora e ó, já se vai o orador. E bem antes, se o clima tá pesado, então que precisar clamar, expulsar demônio. Parece que tem dia que tem que expulsar demônio uma meia hora, ele fica ali meia hora ali. A gente já está cansado ali de combater essas obras de magia negra aí, de morte, de pecado, do inferno aí. E ele está por ali, a gente sabe que está por ali. Porque às vezes, irmãos, dá vontade de arriscar, levar a mão para trás assim. Mas a gente fica, na hora, que nem eu disse, na oração a gente pensa, mas vai que eu leve a mão para trás, parece que está tão perto e eu bata nele aí, ó. Então, irmãos, é mesmo, é assombroso mesmo as coisas às vezes, não é sempre, mas é. O Cristiano, você lembra daquela arvorezinha que tinha bem no altar ali, né?